Oi, eu sou Karen Abreu, estudante de História da Uniriter, e hoje nós vamos trabalhar uma aula sobre Dom Pedro I e o processo de independência no Brasil. Então, não tem como a gente falar desse período e não falar sobre nacionalismo. O que é nacionalismo? É a construção da imagem de uma nação. Esse período é um ótimo exemplo, porque nós temos o quadro, né, que é o Grito da Independência de 1888, né, anos depois da independência, mas ele foi encomendado para demonstrar para esse momento, obviamente muito diferente da realidade, muito mais bem posicionado, mais bem vestido, muito mais limpo, muito mais bonito do que realmente foi. E isso foi um processo de nacionalismo, né? Como o Brasil aqui na América, nós vemos que é um país plural, diversificado, misturado, mestiçado, cheio de cultura. Não tinha uma imagem na época, não tinha o que dizer, o Brasil é isso, isso, isso. Não, porque estava muito misturado. Não, nós não falamos isso como uma coisa bonita. A gente vê isso é só o retrato, o resultado da escravidão, do estupro. Então não quero dizer como uma coisa bonita, mas como era real, acontecia. Então eles criaram uma imagem do Brasil, criaram uma imagem desse momento. Por que a imagem? Porque a arte, ela é visual, tu não precisa saber ler para interpretar. Ela já te diz o que ela quer passar, só visualizando. Então foi, como a maior parte da população brasileira era analfabeta na época, esse foi o melhor meio de criar essa imagem de nação. Mas bem antes disso, nós vamos falar do nosso feriado, 7 de setembro, que nós comemoramos, que é o marco, né, do dia da independência. Só que nós sabemos que a história é feita de processos e nada acontece imediatamente. A gente tem que tirar isso. Nada aconteceu na história imediatamente. Tudo foi resultado de um processo. E o processo de independência não foi diferente. Não foi lá, do nada, Dom Pedro I decidiu, dia 7 de setembro, que ia ser independente. Tudo foi um processo. Aconteceu antes, aconteceu depois. E a gente vê os resultados até hoje. Esse processo de independência, ele começa com a vinda da corte para o Brasil, não tinha vindo em outra aula. Anos depois acontece a Revolução Liberal do Porto, os portugueses queriam voltar para Portugal. Só que imagina, os brasileiros ali naquelas reformas, quando eles acharam que desapontar, subir na vida, a corte queria voltar para casa. Então foi dessa revolução que surgiu mais um ponto do processo de independência. Foi o pontapé, né? Porque os laços entre Portugal e o Brasil, entre a coroa e a colônia, a metrópole e a colônia, estavam desgastados, não se conciliavam de jeito de maneira. E o que o Brasil queria? O Brasil queria que eles se conciliassem, obviamente, não queria mais ter aquela relação metrópole e colônia. Eu queria ter a relação que eles estavam tendo antes de Portugal, dos portugueses voltarem para Portugal. Porque eles estavam com medo de voltarem com as relações que tinham antes do pacto colonial. Enfim, Dom João ele volta para Portugal e Dom Pedro I fica como príncipe regente ao auge de seus 22 anos. E daí pra frente a relação de Portugal-Brasil só piora. Daquilo que eu falei, né? Que eles estavam bem felizes e... Então, a corte portuguesa tratava o Brasil com desdém, os representantes do Brasil também.
Então, o que aconteceu? A elite brasileira se revoltou, ela parou de negociar com Portugal e começou a resistir. Com medo da volta, né, dos laços coloniais, como eu já falei. Então, a partir de um decreto da corte, traziam 3 principais exigências. Aí alavancou mais o processo de independência. Que o que eles queriam? A volta do Dom Pedro I para Portugal. Mandaram tropas portuguesas para o Rio de Janeiro e que fossem transferidas as instituições do Rio de Janeiro para Lisboa. Então, a parte ali que fala do príncipe, que eles queriam que Dom Pedro I voltasse para Portugal, foi a que mais teve reações negativas da parte brasileira. Eles fizeram até um abaixo-assinado, né, com milhares de assinatura, um ato simbólico, porque eles queriam que ele ficasse. E daí surge o famoso dia, a famosa frase, o famoso dia do eu fico, que foi quando o Dom Pedro I decide desobedecer Portugal e ficar no Brasil. Esse foi um passo à frente mais próximo da independência. Então o movimento de independência, ele ganha força, embora, né, muitas províncias estivessem do lado de Portugal e queriam que, na verdade, o Brasil se relacionasse, se ligassem com o Brasil. Não virarem duas coisas separadas, que eles fossem juntos, mas não com a relação que eles estavam tendo. Mas esse era o ideal que eles queriam. Não queriam separar, não queriam que tivesse essa separação, porque eles tinham medo. Além do medo do laço colonial voltar, o medo da separação total também era muito forte. Então, lá no início de 1822, é decidido que Portugal, todas as ordens que Portugal mandasse para o Brasil, passaria por Dom Pedro I, antes de serem postas em prática. Já em julho, né, de 1822, acontece a Assembleia Constituinte para construir a Constituição do Brasil, porque o Brasil não tinha Constituição, era uma colônia. O rompimento oficial aconteceu lá para o final de 1822, quando Portugal envia uma carta para o Brasil com novos requisitos, novas exigências, onde foi o pontapé para a sessão extraordinária que a mulher de Dom Pedro I fez para a decisão da independência. E lá foi decidido que o Brasil se tornaria independente. Então, somando a carta mais essa decisão, Dom Pedro I não estava, ele se encontrava em viagem. Então, o mensageiro foi atrás dele e entregou a informação da carta de Portugal e a informação de que a sessão extraordinária tinha decidido que o Brasil seria independente. Então, a gente tem o quadro, como eu já falei, que era lindo, maravilhoso, e Dom Pedro I estava num momento meio mal, com problemas intestinais, então ele sobe no seu burro e grita, o famoso grito da independência, independência ou morte. Então, não foi tão bonito como foi descrito naquela imagem, mas foi assim que aconteceu, né? A história não é bonita. Bom, não acaba aí. Ele não dá o grito e tudo, tá, Portugal aceita. Ah, tá, independência ou morte, isso aí. Não foi bem assim. Eles foram decretar a independência mesmo em 1824, 2 anos depois do grito da independência. O que às vezes fica meio confuso com essa comemoração de feriado, mas não foi isso que aconteceu, não foi ali naquele momento. Como eu falei, a história não é imediata. Mas o que esse grito gerou? Esse grito gerou a Guerra da Independência aqui no Brasil. Por quê? Muitas províncias ficaram do lado de Portugal, Platina, Pernambuco, ficaram do lado de Portugal, não queriam a independência. Então, foi o principal para acontecer a guerra aqui. Como eu falei, foi reconquistado em 1824, então entre 22 e 24 ficou nesse processo
criação de nação, criação, organização da nação. Mesmo durante a guerra contra as províncias foi aí iniciado toda uma organização de nações, de como ia funcionar. Além disso, né, depois o Brasil ainda teve que pagar uma indenização para Portugal enorme. E diferente dos outros países aqui da América, o Brasil ele não se torna uma república, ele se torna uma monarquia. Então, essa é a principal diferença entre nós e os outros países nesse processo de independência. Então, obrigada pela atenção de vocês. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas, que não tenha ficado nenhuma. Muito obrigada.